Perdemos todo o nosso equipamento na Índia. Oi, gente. Eu sou a Lola. Eu sou o Lucas. E nós somos o Lu Travel. Ai, que ridículo. E a gente vai contar pra vocês sobre um dos maiores desesperos que a gente teve na nossa viagem, que foi o dia que a gente perdeu todo o nosso equipamento no meio da cidade mais movimentada da Índia. Perdemos todo o nosso equipamento de filmagem. Fudeu. Mas antes, se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal, dê um like, comenta aqui embaixo o que você for achando durante o vídeo. Ative o sininho para receber as novidades, que vem muitos outros por aí. Pune é a cidade que mais cresce na Índia. Pensa numa cidade grande, com muita gente. Agora pensa numa cidade grande com muita gente na Índia. Muito caótica. Perdemos nosso equipamento de filmagem na Índia dentro de um rickshaw, o tuk-tuk, que é o táxi indiano. O rickshaw é uma motinha com um casulo que o passageiro vai atrás, coberto, mas é basicamente uma motoquinha que ela é muito ágil para atravessar o trânsito indiano. Existem cerca de 11 milhões de rickshaws na Índia, aproximadamente. 11 milhões. Agora imagina perder alguma coisa dentro de 11 milhões de coisas. Num lugar que não tem um teletáxi, um telerickshaw para você ligar e falar assim: oi, perdi na placa tal. Você pega na rua. Pegou, nunca mais viu o motorista depois. E ninguém fala inglês. E a gente, obviamente, não fala índio. Fale por você. Ui! Fala o seu índio aí. Namastê. Então, a gente estava fazendo um vídeo, gravando um vídeo em parceria com essa produtora, o Charlie Studio, com o Ramesh, que recebeu a gente muito bem lá. E um dia fui para um estúdio de gravação, para um outro estúdio de gravação de música, gravar parte da trilha que a gente estava fazendo para esse trabalho. Então eu passei o dia inteiro lá gravando, com equipamento, filmando, gravando violão, filmando outras pessoas gravarem. Então eu levei uma mochilinha que tinha nossa câmera, lentes, HD, tripé, meu HD com toda a minha vida. O que mais? Microfone. HD com toda a vida sem backup, tá, gente? É uma informação importante. Exatamente. Não tinha backup. E passei o dia inteiro lá. Quando eu terminei, tava super cansado, voltei pra casa, peguei um rickshaw à noite, já era meia-noite, cheguei em casa tão cansado, peguei o violão e saí do tuk-tuk e esqueci a mochila atrás. Quando eu vi o Lucas chegar, eu não tinha ido pro estúdio de gravação, mas quando eu vi ele entrando só com o violão, eu falei: pera, tá faltando alguma coisa. Cadê a mochila? Nisso o Lucas ficou branco, verde, cinza, todas as cores, arco-íris, e saiu correndo pra ver se encontrava o rickshaw ainda na rua. O rickshaw já tinha zarpado, já tava longe. Nessa hora eu fui tomada por uma adrenalina, um frio na barriga, porque o nosso equipamento de filmagem, além de ser caro, mas é uma coisa que você compra depois, era o nosso meio de trabalho. E a gente tinha acabado de começar, né, acho que a gente estava 6 meses já na estrada, a viajar, e usando dessa ferramenta de trabalho. A gente não teria investimento para, por exemplo, comprar tudo de novo. Isso. E para além disso, o HD do Lucas, né, porque câmera você compra, microfone você compra, parcela, dá um jeito. Mas para além disso, o Lucas tinha esse HD, que tinham músicas gravadas, projetos, sem backup, então isso não tem valor, né? E não tinha como recuperar. Então, eu fiquei muito desesperado. E aí, o que a gente fez? Eu comecei a ficar puto, comecei a chutar as coisas, comecei a chorar. Falei, agora, caraca. Ah, detalhe. No dia seguinte, a gente tinha gravação do videoclipe da música que a gente estava fazendo em parceria com a produtora local indiana. E a gente usaria esse equipamento. Aí não usamos, né? Não usamos. A sorte é que a produtora tinha equipamento, emprestou equipamento pra gente em cima da hora. Isso era 11 horas da noite do dia anterior, a gente ia sair 5 horas da manhã do dia seguinte. A produtora emprestou pra gente e fomos gravar com esse outro equipamento. Então a gente foi dormir lá depois das 3, foi o tempo da gente processar mais ou menos que aquilo tudo tinha acontecido. A gente rezou muito, que naquele momento não tinha nada o que fazer. Estava escuro, era noite, então a gente foi dormir com nada na mão, simplesmente rezando e orando. A gente pediu muito para que aquele ser fosse abençoado e que ele pudesse ter a consciência de desenvolver aquele equipamento. Que se ele precisasse mais que a gente entenderia e aceitaria em algum momento, mas que a gente precisava também daquele equipamento para trabalhar, que aquele era o nosso meio de sustento. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente, de certa forma, foi roubado porque ele não voltou para devolver a mochila, né?
Então, quando você é roubado, mesmo que você tenha esquecido e tenha a sua parte nisso, você tende a ficar com raiva da pessoa e desejar mal pra ela e mandar ela pra todos aqueles lugares. Mas a gente conseguiu, naquela mesma noite, ter essa tranquilidade, essa consciência de desejar o bem pro motorista que tinha ficado com o equipamento. Eu acho que isso fez muita diferença, assim, a gente conseguir inverter isso, em vez de entrar na raiva, no ódio. Claro que a gente estava desesperado, a gente conseguiu mandar amor pra ele, mandar coisa boa e seguir a vida. E no dia seguinte gravar sem ele. Então no dia seguinte a gente foi gravar, gravamos um videoclipe com o coração amargurado, fizemos uma pausa. Agora a gente esquece que tudo aquilo aconteceu e vamos trabalhar. Trabalhamos, acabou o videoclipe, voltamos pro estúdio, a gente já tinha contactado o dono, falando tudo que tinha acontecido. E aí todo mundo falou, relaxa, a gente vai te ajudar a achar. Eu tava achando que era papo de indiano, né? Como assim, relaxa, você vai ajudar a achar? Não tem lugar pra ligar. O Lucas pegou o tuk-tuk no meio da rua, a 10 km daqui de distância. Vai achar como? Mas enfim, a gente precisava acreditar. Isso era um final de semana, a gente não tinha muito o que fazer. O dono do estúdio que poderia ajudar, a gente estava viajando. Ele mandou um amigo dele, um dos funcionários dele, o Hanuman. Obrigado, Hanuman, que é o nome de um deus na Índia, muito importante, deus macaco. E ele foi como um parente, assim, ajudou muita gente. Falou, olha só, hoje é final de semana, não tem o que fazer. Relaxa. Segunda-feira a gente vai te ajudar. Aí, segunda-feira ele falou, olha só, vamos lá, como é que era esse rickshaw? Eu falei, igual era a todos, né? E verde. Era amarelo, igual a todos. Onde você pegou? Peguei do outro lado da cidade. A gente estava num lugar, literalmente do outro lado da cidade, 40 minutos de tuk-tuk, de onde a gente estava, eu peguei esse tuk-tuk, mais perto da casa de um amigo meu, que estava gravando comigo. E aí meu amigo falou, Lucas, eu lembro mais ou menos da cara desse cara, vamos lá no lugar? Aí eu falei, vamos embora, vamos lá nesse lugar. Aí na segunda-feira eu fui lá nesse lugar com ele e ninguém sabia nada. Aí a gente começou uma verdadeira saga, porque nesse dia, quando eu voltei, eu tive um clique. Eu falei pra Lola, amor, eu não sei se eu acho nosso equipamento, mas o motorista eu vou achar. Afirmou. Me deu uma certeza que eu ia encontrar aquele motorista. Eu sou assim muito tranquilo com tudo, mas quando o negócio pega no meu calo, que demora e é difícil, eu não vou desgrudar daquela ideia. Aí, durante essa semana inteira, a gente ficou voltando lá e falando com os motoristas. Eu não, meu amigo, porque eu não conseguia falar nada. A gente falava com todos os motoristas. Aí todo mundo perguntava como é, de onde veio, pra onde foi, a gente falava. Aí eles pegavam e falavam, olha, se fosse com um da gente aqui, que sempre fica aqui nesse ponto, a gente poderia ajudar. Mas como foi um tuk-tuk que você pegou na rua, pode ter sido qualquer um, ele pode morar em outra cidade, estava passando por aqui. Então não tinha o que fazer. Religiosamente, meu amigo ia lá todos os dias. E eu ia lá todos os dias também no contraturno. Aí durante essa primeira semana, no meio do processo, a gente teve a ideia de ir na polícia, né? Fomos na polícia tentar dar uma queixa. E a primeira polícia, eles não queriam muito dar bola pra gente, falou, essa área onde você perdeu isso não é de minha responsabilidade, você tem que ir na outra polícia. A gente não ia na outra polícia. Ficaram mandando o Lucas de uma delegacia pra outra. A gente chegava na outra polícia, ó, essa aqui até poderia ser da nossa responsabilidade, mas como você perdeu, não foi roubado, a gente não tem o que fazer. Eles falaram, faz o seguinte, vai na polícia perto da casa de vocês, que pode ser que eles, porque o endereço de você é de outro lugar. Aí a gente foi na polícia perto da nossa casa. Aí no primeiro dia da polícia perto da nossa casa, estavam sem luz. Eles falaram, ó, a gente tá sem luz, não tá podendo atender, volta outro dia. Isso é típico na Índia, gente. Você tem um problema, o problema vai ser mandado para outro lugar, depois vai ser mandado para outro, depois vai ser mandado para outro. Aí quando finalmente você encontra o lugar que vai resolver, aí tá sem luz, aí o computador quebrou, aí faltou papel, aí a tinta da caneta explodiu e não pode assinar. Aí a gente voltou para esse lugar depois outro dia, aí tava com luz. Aí eles falaram, olha, a gente pode olhar na nossa câmera, mais ou menos pelo dia e pelo horário que eu sabia, a gente vê se a gente acha algum tuk-tuk aqui. Ficaram 40 minutos assistindo a imagem, Lucas e mais 4 policiais, mais o Hanuman. Sem contar que um dia, na hora que ele colocou a fita pra gente rodar, o computador demorou assim, uns 15 minutos, porque era um computador velho. Aí quando começou a rodar a fita, a gente começou a assistir, ficamos lá 40 minutos assistindo, e quando terminou de assistir, eu vi assim na tela, canto superior do computador, o dia 29, e tinha sido no dia 30. Eu falei, não, é no dia 30, não é no dia 29. Eles, ai, foram reiniciar o computador. Lembra como é que a gente era reiniciar o computador há 15 anos atrás? Então, atualmente na Índia. é tipo assim, 10, 15 minutos pro computador reiniciar, aí depois conecta com Wi-Fi mais 10, 15 minutos, aí entra no sistema mais 10, 15 minutos, aí seleciona o dia certo e começa a assistir mais 40 minutos assistindo.
Aí para, toma um chai, mais 10, 15 minutos. Resumo, não conseguimos ver nada. Isso, o Lucas ficou assim, horas na delegacia e não conseguiu nada de informação. Mas isso deu uma ideia pra gente. A gente voltou pra casa. A partir disso, o Hanuman falou, Lucas, se a polícia não conseguiu com a câmera de vídeo, a gente vai em outros lugares que tem câmera de vídeo. Porque outros lugares têm câmera de vídeo. É verdade, né? Aí ele falou, vamos refazer todo o percurso que você fez procurando uma câmera de vídeo. E fizeram. A gente voltou lá onde eu peguei o tuk-tuk de moto com ele. E a gente foi refazendo todo o percurso que a gente fez. Parando em todas as lojas da rua, entrando e falando, olha, eu perdi o equipamento tal, eu poderia ver a câmera de segurança de vocês para ver se a gente encontra. Aí para, toma um chai. Não, dessa vez a gente só tomou um picolé no meio do caminho. E sem contar que, como é uma cidade enorme, que eu não conhecia, a sorte que eu tenho uma boa memória fotográfica. Então, em muitos lugares eu lembrava. E como eu tava indo todo dia lá, eu lembrava. Mas tinha lugares que eu não sabia, então eu falava, essa rua ou essa? Eu falei, não sei. Então a gente entrava nas duas. E assim a gente foi fazendo. Todas as lojas, 99,99% das lojas, as câmeras não pegavam a parte externa, só pegava até a calçada. Então ninguém tinha câmera que pegava a parte externa. Só que a última loja, que foi a loja do lado da minha casa, em frente à nossa casa, na verdade não era uma loja, era um prédio. Eles tinham uma câmera que pegava a rua. E essa câmera filmou. Só que quando a gente descobriu que esse prédio tinha essa câmera, a gente falou, pronto, temos uma esperança. A gente foi tentar ver, o síndico não estava lá, falou pra gente voltar outro dia. Voltamos no outro dia, o síndico estava, mas só quem tinha habilidade para mexer no computador era o filho dele que estava viajando. Aí esperou toma um tchau. Esperou outro dia, o filho dele apareceu e a gente foi finalmente ver. Aí a gente finalmente acessou a câmera e vimos que a câmera pegava a rua. Quando eu vi que a câmera pegava a rua, a gente falou, a gente vai achar. Porque tava pegando a rua e ia pegar a gente. A gente sabia o horário. E lá a gente ficou assistindo até que a gente viu o meu tuk-tuk. Eu vi lá dentro, eu vi meu violão, eu vi eu saindo do tuk-tuk. E eram duas câmeras, um pegava de costas, um pegava de frente. Então eu vi o tuk-tuk chegando por uma câmera, passando de frente por outra câmera. Depois eu parava, eu descia, o tuk-tuk dava a volta e o tuk-tuk passava. Ou seja, a gente tinha 4 imagens. Só que nenhuma funcionava para ver e ler a placa. Porque era uma câmera ruim. À noite? Tava à noite, então a imagem era turva, pixelada sem definição. Então, a gente só conseguiu ver uma propaganda, que a gente não via exatamente o que era atrás do tuk-tuk, e vimos o número do tuk-tuk, aí ficamos 5 pessoas, porque isso é uma vantagem muito boa lá da Índia, quando as pessoas envolvem num assunto, e elas envolvem rapidamente num assunto, elas todas se juntam e se ajudam umas às outras. Que isso é uma coisa boa e coisa ruim, né? Às vezes você não precisa de ajuda de ninguém, tem 10 pessoas ali ao seu redor querendo te ajudar. É verdade. Mas nesse caso foi muito bom, porque a essa altura também eu já era amigo de todos os motoristas de tuk-tuk lá naquele lugar, eles me conheciam, eles me recebiam, me ofereciam chai, e todo mundo já estava de olho no motorista de tuk-tuk. Mas por enquanto eles estavam caçando uma agulha no palheiro. O fato é que depois desse dia da filmagem, a gente conseguiu, observando as placas, eu e mais 5 homens, a gente ficou lá tentando adivinhar qual era o número da placa. E a gente chegou a 5 possibilidades de número, porque as letras a gente chegou a uma conclusão, mas os números a gente não tinha certeza. Podia ser 5 opções, a gente anotou as 5 opções, tirei um print, fiz um vídeo, tirei uma foto desse tuk-tuk. Tomou um chai. Tomamos um chai. E voltei finalmente lá para os motoristas de tuk-tuk. O Hanuman, nesse meio tempo, entrou com o número do tuk-tuk no sistema de tuk-tuks, entrou em contato com os amigos dele que trabalhavam no governo e saíram procurando de onde era esse tuk-tuk, qual era o nome dele, qual era o endereço, onde ele morava. Investigação sinistra, assim, ó, profissional, melhor que FBI investigando. Era Lucas e Hanuman na Índia. A gente podia, inclusive, lançar uma série chamada Lucas e Hanuman. É importante dizer que o lugar que a gente estava, além de ser um estúdio de vídeo, era, por coincidência ou não, do nosso destino. Era um lugar de investigação de golpes contra seguro de vida. De pessoas que fingem que morreram, que desaparecem para dizer que morreram para pegar o seguro de vida. Então ele já tinha esse caráter investigativo, detetive Sherlock Holmes. Total. O Hanuman foi o Sherlock Holmes na minha vida. Lucas e Hanuman. Então eu fui com a placa, com as fotos e com as possibilidades de números de novo, mas pela 10ª vez, até os motoristas de tuk-tuk e mostrei pra eles. Dessa vez, algo mudou, porque quando eu mostrei pra eles uma foto com possibilidade de números, todos eles, pera, me passa por telefone, já trocamos telefone. Adicionaram no Facebook, tiraram selfie, tomaram chai. Eles pegaram a foto e começaram a distribuir entre eles, iam procurar o tuk-tuk. Aí eles falaram, a gente não conhece, mas a gente vai achar, pela placa a gente vai achar. E aí eu saí à caça desse tuk-tuk. Enquanto eles não me davam nenhum retorno, se eles achavam ou não, eu fui pelo que eu tinha de vestígios para investigar, descobrir onde que estava esse tuk-tuk.
O que eu tinha era essa propaganda que tinha atrás dele, porque pelo número eu não conseguia achar. Então tinha uma propaganda no fundo que eu achava que era uma pessoa com um instrumento. Então eu fui numa empresa, comecei a procurar empresas de propaganda, de tuk-tuk, que colavam propagandas atrás do tuk-tuk, na região onde eu peguei aquele tuk-tuk. E aí eu fui até uma ou duas empresas de propaganda para ver se eles reconheciam aquela propaganda e sabiam me dizer de quem era aquela loja. Eu ia atrás daquela loja saber se alguém conhecia aquele motorista de tuk-tuk. E nenhuma das empresas reconhecia, ninguém pôde me ajudar. Até que um dia, finalmente, me ligaram, um desses motoristas me ligaram e falaram: nós achamos o tuk-tuk. Nós achamos o tuk-tuk. Vem pra cá agora. A gente parou tudo que tava fazendo, jogou tudo pro alto. E o Lucas foi. Corri pra lá. Quando eu cheguei lá, o tuk-tuk tava parado em frente a uma loja. O motorista falou: ali, ó, tá do outro lado da rua, naquela loja comendo. Na hora que eu vi, a propaganda era a mesma. E a placa era uma das placas com possibilidade. Antes de eu entrar, a primeira coisa que eu fiz foi tirar foto. E não era uma propaganda de instrumento, parecia um instrumento musical, mas na verdade era uma pessoa comendo um frango, alguma coisa assim. Tudo a ver, violão e frango. E aí, na hora que a gente... Tava eu e meu amigo. Na hora que a gente entrou no restaurante, o cara olhou pra gente e começou a falar com o meu amigo índio. E o meu amigo começou a falar com ele. Quando ele terminou, eu perguntei o que ele falou. E aí meu amigo me contou que assim que a gente entrou na loja, o cara começou a falar que a bolsa não estava com ele, que alguém tinha pego a bolsa, o cliente seguinte que ele pegou a bolsa e levou, que ele não sabia de nada. Se entregou. Aí eu falei: mas como assim? Você perguntou alguma coisa antes? Ele: não. Ou seja, ele saiu falando sobre a bolsa sem a gente nem falar nada. Ficou claro pra mim que ele estava com a bolsa. Naquele momento, fiquei tranquilo porque eu sabia que eu ia achar o nosso equipamento. Já tinha 2 semanas aí. Aí, nesse meu caminho, nessa conversa vai, conversa vem, eu fingi que estava acreditando na história dele e falei pra ele: olha, o que você precisar, me ajuda que eu te ajudo. Eu fingi que eu estava do lado dele, peguei o telefone dele: posso pegar o seu telefone? Ele: claro. Ele pegou, eles são ingênuos, ele me deu o telefone dele. Enquanto ele comia lá escondido, eu tirei umas fotos dele. No que a gente ainda estava conversando, um dos outros motoristas me ligam e falam assim pra mim: olha só, vem aqui porque eu tô com um policial que é amigo meu e ele vai te ajudar. Eu falei: ótimo, tô indo aí. Já tinha pego o telefone com ele, não tinha que fazer mais ali. Na hora que eu saí do restaurante, cruzei a rua, ele saiu correndo do restaurante, entrou no tuk-tuk e foi embora. Ou seja, a comida dele tinha acabado de chegar. Fugido! Fugiu, se entregou. De novo. Naquele momento ele se entregou. Aí a gente fez o quê? Tomou um chai. Aí nesse momento o Hanuman teve uma presença ainda maior, porque o Hanuman começou a ligar para ele e conversar com ele. Daí, desse momento até o final dessa história, passaram-se mais uma semana. Ele enrolando o Hanuman e o Lucas. Isso. Marcando, sumindo, marcando, desligando o telefone. Até que o Hanuman começou uma pressão psicológica, ameaçando contar para a família dele e para os vizinhos dele que ele é um ladrão. E isso para um indiano é muito, muito sério. Perder a sua honra, perder o seu valor, perder sua credibilidade. Perante a sua família e a sua comunidade é uma das coisas mais importantes que existe para o indiano. E você perder isso é muito sério. Até o momento que pela primeira vez ele falou com a gente: tô com a câmera, vem encontrar com a gente amanhã em tal lugar. Aí a gente: graças a Deus. Nisso o Hanuman tinha combinado que a gente ia dar um dinheiro pra ele, pra não criar uma briga e evitar que de repente ele vendesse, sumisse, estragasse nosso equipamento. Então a gente foi, chegou no lugar, ele não tava. Pegou e marcou depois, 2 dias depois. A gente foi 2 dias depois, mesma coisa. Ele falava que tava no lugar, não tava. No 3º encontro, mesma coisa. No 4º encontro, eu falei: se ele não aparecer hoje, eu desisto. E se ele aparecer, eu vou acabar com ele. Aí ele falou: tô aqui em tal lugar. A gente foi pra tal lugar, ele não tava. Só que dessa vez a gente ligou como sempre, e dessa vez ele atendeu. Aí ele falou: não, mas vem andando mais pra frente, vem andando mais pra frente. No final das contas a gente entendeu que ele tava com medo, a gente chegar com polícia, de chegar com outras pessoas, ele tava meio que vigiando. E aí, dessa vez, finalmente, a gente viu ele de longe, tava ele e uma outra pessoa. E quando a gente viu ele tava com uma bolsa, com a minha bolsa, com a nossa bolsa na mão. E ele entregou pra gente o equipamento. E ele contou uma história de que alguém tinha... E o Lucas conseguiu resgatar nosso equipamento de filmagem intacto. O HD tava lá dentro com todas as informações e ainda tinha uma foto dos pés deles. Essa foi a história de como a gente recuperou o nosso equipamento. A gente nunca imaginou que passaria por isso nas nossas vidas, ainda mais na Índia.
que já é um país caótico por si só. Foi uma história de superação muito surpreendente que a gente viveu. Eu não imaginava que o Lucas fosse mergulhar numa investigação dessa com tanta força, tão fundo, por tanto tempo. E o resultado é que a gente continua tendo equipamento e parte desse equipamento a gente vendeu depois, trocou, enfim, mas a gente ainda usa muito ele, a gente é muito grato por a gente ter conseguido recuperar esse equipamentinho querido. Obrigado, Índia, por nos ensinar mais uma de tantas coisas que a gente aprendeu lá. Hanuman e Amol, amo vocês. E, gente, se perder alguma coisa, confia que se for pra achar, vai achar. Não tem jeito. Também tem que fazer um esforço e ter perseverança às vezes, né? Isso ajuda bastante. É isso. Se você gostou, dá um like. Acompanhe nossos vídeos, nossa websérie. Temos uma websérie, Lulu Travel, aqui sobre a nossa viagem durante a Ásia. Agora a temporada da Ásia tá rolando. Inscreva-se no canal, comenta aqui embaixo. Ative o sininho. E assista todos os vídeos da temporada Ásia que estão legais demais. Beijos!